esse PIB, como é que vai ficar o PIB desse ano, inclusive, né? A gente tanto escuta falar aí na televisão que o PIB caiu 10%, caiu 5%. Tentar entender o que é isso daí. Tá? Então, vamos lá. São 2 videozinhos de 5 minutos. That inspire. Messages. A economia do Brasil é maior ou menor do que a economia dos Estados Unidos? Não sabe? Então, se você quer aprender como se mede o tamanho da economia de um país, fica aí que eu vou te mostrar. Olá, meu nome é Denis Ferreira e esse é o Economia Sem Segredos. E hoje nós vamos falar sobre PIB. Quando nós queremos saber o peso de algo, como uma bola de boliche, por exemplo, nós utilizamos a medida de quilo para determinar o quão pesada ela é. Do mesmo jeito, quando queremos saber o tamanho de algo, nós podemos recorrer à medida em centímetros ou metros. Mas e se nós estivermos falando de algo intangível, como é a economia? Como nós podemos medir o seu tamanho ou ainda tentar compará-la? O instrumento para medir o tamanho de uma economia é o PIB, que significa Produto Interno Bruto. O termo PIB foi criado pelo economista russo e naturalizado nos Estados Unidos Simon Kuznets em 1930, quando ainda não havia um sistema tão eficiente e centralizado para a comparação do tamanho da economia entre diferentes países. Anos depois, na década de 40, outro economista, desta vez britânico, chamado Richard Stone, complementou o estudo e formulou o cálculo, que ainda hoje é aplicado para entendermos e mensurarmos qual o tamanho de uma economia. E a definição para o PIB é a soma de valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos dentro de um território em um certo período de tempo. Mas o que isso significa? Dentro de uma economia, as empresas produzem diversos bens ao longo do tempo, como carro, eletrodomésticos, alimentos industrializados, etc. Ou então elas podem prestar serviços, como serviços de limpeza, segurança, entretenimento e outros. Conforme elas produzem, o valor de seus produtos e serviços são registrados e ao final de um período determinado é apurado o valor acumulado referente a tudo que foi produzido. Mas lembre-se, são somente os bens e serviços finais produzidos. Mas por que somente em estado final de produção? Vamos pensar o seguinte. Ao vender um sanduíche na lanchonete, o dono do estabelecimento coloca o preço de venda do seu produto de acordo com os custos que ele teve para adquirir os ingredientes para produzir o sanduíche, certo? Imaginemos então um sanduíche que é feito de pão, alface, tomate e carne. Só para produzir o pão, por exemplo, temos os seguintes processos: a plantação de trigo, a produção de farinha, a produção do pão em si e, finalmente, a venda do sanduíche na lanchonete. Se somássemos o valor econômico gerado em cada uma dessas etapas, quando o sanduíche chegasse na sua mesa para você comer, ele teria sido quadruplicado no seu valor. Entenda, quando a agricultura vende o trigo para a fábrica que faz farinha, ele já coloca o seu custo de produção, que teve com adubo, fertilizante e água, no preço final de venda do seu produto. Bem como a fábrica que faz farinha coloca os seus custos de produção quando vende para a fábrica de pães e a fábrica de pães quando vende para a lanchonete. É intrínseco que estes valores foram adicionados ao longo de todo o processo. Então, quando o sanduíche chega à sua mesa, todos os custos já foram agregados. Então, se somássemos todas as etapas, estaremos calculando mais valores do que a realidade. No cálculo do PIB entram então os bens e serviços finais produzidos dos setores da indústria, serviços e também da agricultura, além dos investimentos realizados por esses setores para aumentar e otimizar a sua produção. Os gastos do governo, como em serviços públicos, também entram. Por outro lado, não entram os valores de bens intermediários, como é o caso de máquinas e equipamentos que foram utilizados na produção dos bens e serviços finais. Também não contam os produtos e bens já utilizados, que são aqueles produtos já existentes, como carros e outros itens, nem produtos e serviços não remunerados, como é o caso das donas de casa, por exemplo. Também não se registram os serviços e produtos ilegais, como é o caso da prostituição ou a venda de drogas, pelo menos não aqui no Brasil. O PIB também precisa ser limitado de acordo com o território em que ele é calculado, para sabermos o quanto aquela determinada região evoluiu economicamente, levando em conta todos os dados de bens e serviços finais que são produzidos dentro de uma cidade, um estado ou até um país todo.
Sobre a sua periodicidade, há diferentes meios de se medir o PIB ao longo do tempo, sendo que as medidas mais famosas para mensurarmos a evolução do PIB são o PIB anual, que leva em conta 12 meses de produção de bens e serviços, os semestrais, onde sabemos quanto foi o crescimento do país na primeira e na segunda metade do ano, ou ainda os PIBs trimestrais, que são os mais famosos, calculados a cada 3 meses, que perfazem um total de 4 PIBs, para a gente medir o quanto o país avançou ao longo do ano. Aqui no Brasil, o PIB tem seus dados levantados e calculados pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que calcula esses dados ao longo de todo o ano e os divulga trimestralmente. Hoje, na lista dos 5 países com maior PIB, nós temos os Estados Unidos, com um PIB total de 18,57 trilhões de dólares, seguido da China, com 16,37 trilhões, Japão, com 4,9 trilhões, Alemanha, com 3,4 trilhões e ainda o Reino Unido, com 2,6 trilhões de dólares. O Brasil fica na 9ª posição, com 1,7 trilhões de dólares, enquanto que a última posição fica com a República do Kiribati, um país composto por um arquipélago localizado na Oceania, com um PIB de meros 165 milhões de dólares. Então é isso. O PIB é a prova real de crescimento acumulado que um país, estado ou cidade obteve dentro de um determinado período. E quando há crescimento do PIB, entende-se que houve ganho de riquezas. Com o PIB elevado, nós entendemos que houve a geração de empregos, o consumo interno foi elevado, as indústrias produziram mais bens e houve aumento de renda para a população, além de outros motivos. E para os descrentes que ainda acham que o PIB não altera a nossa vida, aí vai uma curiosidade. O reajuste do salário mínimo é calculado sobre a soma da inflação do ano anterior, mais a variação do PIB de 2 anos anteriores, ou seja, PIB fraco igual reajuste salarial menor. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, que você ajuda o canal a crescer e trazer mais conteúdo para você. Compartilhe ele também com seus amigos, porque assim a gente espalha o conhecimento. Vou colocar o outro agora, tá? Que também tem esses 5 minutinhos, tá? Você descobriu o que é e para que serve o PIB de um país. Mas agora eu te pergunto, como é que se calcula o PIB? Quer descobrir se a economia de um país está crescendo ou diminuindo? Então fica aí que eu vou te mostrar. Como já foi dito no nosso outro vídeo, o PIB serve para medir o tamanho de uma economia em determinado período. Mas por que isso é tão importante? Repare que a todo momento os governos do mundo inteiro se preocupam em elevar o crescimento do seu país. Isso porque, quando o PIB cresce, a vida da população em geral melhora, pois as empresas produzem mais, as pessoas têm mais empregos e, consequentemente, elas têm aumento de renda. Já se o PIB não cresce e retrai, significa que a economia não expande, gerando inflação, mais desemprego e também diminuição de renda. Mas agora você pode estar se perguntando, Denis, eu entendi o que é o PIB e o que ele mede, mas como os países calculam a sua evolução? Como comparamos o PIB de 2001 versus o PIB de 2017? Só para relembrar o conceito, é necessário ter em mente a seguinte frase: o PIB é a soma de valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos dentro de um território em um certo período de tempo. Então, para calcular o PIB, é necessário conhecer o valor de mercado de cada bem e serviço. Mas como se calcula o valor de mercado? O valor de mercado é a multiplicação do preço que um produto custa vezes a quantidade total de produtos disponíveis no mercado. Por exemplo, um carro novo custa R$25 mil na loja e existem 1.000 unidades deste carro para venda no Brasil inteiro. Multiplicando o preço do carro pela quantidade disponível, temos o valor de mercado deste produto, que no caso é R$25 milhões. Se pegarmos o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos dentro de um período, nós teremos então o valor do famoso PIB. Mas você percebeu também que eu disse produzidos dentro de um certo período de tempo? Isso significa que eu só vou somar o valor de mercado dos produtos que foram realmente produzidos naquele período. Por exemplo, se eu produzir um carro no ano de 2014, significa que ele vai entrar na conta final do PIB de 2014. O mesmo vale para uma máquina de lavar ou um móvel de escritório produzidos em 2014.
Todos eles serão contabilizados dentro deste ano. Já os bens produzidos em 2013, 2012 ou até mais tempo para trás não entram no nosso cálculo do PIB de 2014, pois certamente eles já foram utilizados na base de cálculo de seus respectivos anos. Mas ainda pode ficar a dúvida: e se eu produzir um carro no final de 2014 e só vendi ele no meio de 2015? Lembre-se, não importa a data em que o bem foi comercializado. O registro ocorre quando o produto foi concebido ou o serviço prestado, no nosso exemplo, em 2014. E agora eu te pergunto, você saberia me dizer como é mensurado a variação do PIB de um ano para outro? Para saber o valor que variou, são necessários diversos cálculos, e os dois principais métodos são: o primeiro método de cálculo para a variação do crescimento da economia é o PIB nominal. Ele é mensurado em termos monetários, ou seja, ele leva em conta o preço dos bens produzidos em cada período estudado. Multiplicando o preço dos produtos e serviços produzidos versus a sua quantidade, teremos o valor de mercado dos produtos em 2014. Já para saber o valor de mercado do ano anterior, basta realizar o mesmo cálculo e descobrir o valor de mercado dos bens e serviços daquela época. Sendo assim, para compararmos se em 2014 o PIB cresceu ou diminuiu versus 2013, eu subtraio o valor de mercado de 2014 menos o do ano anterior, certo? Sim e não. De fato, teremos a variação do valor do PIB entre esses dois períodos. Mas deve-se observar que de um ano para o outro os preços podem mudar devido à inflação, ou seja, eles não se mantêm os mesmos. Então, quando não é atualizado o valor de bens e serviços, a conta pode ficar assim. Imagine que eu produzi 500 unidades de canetas e vendi cada uma delas a R$10. Multiplicando o preço das canetas versus o total produzido, eu tenho um PIB de canetas de R$5.000 em 2013. Imagine agora que em 2014 o preço das canetas aumentou para R$13, ou seja, houve uma inflação de 30% de um ano para outro. Como o preço ficou mais caro, as pessoas compraram menos canetas e com isso eu só produzi e vendi 400 unidades. Multiplicando novamente preço versus quantidade, eu tive um PIB de R$5.200. Olhando deste modo, parece que de fato o PIB cresceu 4%, pois ele saiu de R$5.000 para R$5.200. Mas se olharmos com atenção, a produção do país não aumentou. Na verdade, eu produzi menos canetas. A única coisa que influenciou o crescimento do PIB foi a variação do preço dos produtos. Então, o PIB não apresentou uma elevação real, e sim uma variação nominal. Sendo assim, o cálculo do PIB nominal pode nos levar a conclusões erradas. Por isso, este não é o método mais utilizado. Para isso, nós temos o cálculo do PIB real. Como o próprio nome informa, ele é avaliado em termos reais, e também é conhecido como PIB a preços constantes. Nesse método, mantém-se os preços utilizados no cálculo do ano base para todos os outros anos. Assim, sabemos com maior precisão o quanto de fato o PIB evoluiu. Para chegarmos ao valor real da variação do PIB, mantemos os preços dos produtos do ano base, no nosso exemplo, os de 2013, e multiplicamos pela produção de 2014. Levando em conta esse método, o PIB referente à produção de canetas na verdade diminuiu 20%. Ou seja, um baita tombo. Assim, torna-se claro que de fato o PIB retraiu em 2014, diferente do que nos informava o cálculo do PIB nominal. Com a fixação dos preços, eliminam-se os efeitos de suas variações e pode-se ter maior precisão no tamanho da economia de um país. Ao constatar se um país expandiu ou retraiu seu PIB em determinado período, é possível classificar essa variação como recessão, quando o PIB cai por no mínimo 2 trimestres consecutivos. Depressão, quando o PIB apresenta constantes recessões. Recuperação, quando o PIB reduz ou diminui as suas quedas. Prosperidade, crescimento constante do PIB por consecutivos trimestres. Então é isso. Quando comparamos o valor de mercado de bens e serviços produzidos em diferentes anos, temos a capacidade de entender se a economia de um país está crescendo ou diminuindo. E se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, que você ajuda o canal a crescer e trazer mais conteúdo para você. Compartilhe ele também com seus amigos, pois assim a gente espalha conhecimento. Se inscreva também aqui no canal e ative o sininho, pois assim você fica ligado em tudo o que acontece aqui no Economia Sem Segredos. E na semana que vem, descubra como e por que os preços sobem e como você pode se proteger da inflação. Até a próxima! Até a próxima, então. Então, vamos lá. Deu para ver o vídeo, gente? Deu para escutar também? Acho que Deu. o áudio está meio baixo. Não, deu de boa. Então tá. Tenta entender o que ele
que esse economista explicou para a gente. Acho que é importante a gente ter na consciência a definição do que é PIB. Até vou colocar aqui para nós, até pegando aquilo que o rapaz falou, a definição econômica, né, existem algumas outras, tem gente que fala de riqueza produzida, etc. e tal, mas eu gostei muito dessa definição dele, né? Isso. Aqui, ó. A soma de valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos dentro de um território em um determinado período de tempo. Ou seja, tudo aquilo, pegando o Brasil, tudo aquilo que o Brasil produziu entre bens e serviços durante o ano de 2019, que é um período de tempo, vai me determinar o PIB de 2019. E como ele falou lá, o PIB ele pode ser calculado, ele é calculado, né, anualmente, semestralmente e a cada 3 meses, trimestralmente. Eu vou apresentar para vocês daqui a pouco essas variações do PIB para a gente ver o caminho que o nosso país tem andado. A gente está numa pandemia, nós estamos com a nossa economia retraída, né? Então, eu tenho aqui a previsão de evolução do nosso PIB desde 2012 até 2020, quanto o PIB brasileiro cresceu ou caiu. Então, vamos pegar aqui, até o ano de 2014, nós vínhamos com PIB, apesar de pequeno, de um crescimento pequeno, mas positivo. 2015 e 2016 são 2 anos que a economia brasileira ela entra em recessão. Então, eu tenho um grande desempenho. Quando eu começo aqui, isso aqui é o final do governo da Dilma, né, quando entra o Michel Temer, até por causa de um dos motivos da Dilma ter caído é o motivo econômico, principalmente. E eu tenho, nos outros anos, um crescimento mínimo da economia, e este ano a gente tem uma previsão de uma queda no PIB de mais de 4%. Isso, se nós formos ver, o ano inteiro. Porque no segundo trimestre, a economia brasileira caiu quase 10%, ou seja, tem tanta coisa fechada, né, coisa sem produzir e as pessoas sem consumir, e isso vai fazendo com que o nosso PIB, o nosso produto interno bruto, ele caia. Aqui eu tenho a participação das regiões do Brasil no PIB brasileiro, quanto cada região do Brasil é responsável, né, pelo PIB. Então, nós temos que na região sudeste, que é a região mais desenvolvida do país, ela participa com mais da metade do PIB nacional. São Paulo, desses 54%, São Paulo tem quase 50% desses 54%, ou seja, é o estado que mais produz no país, mais gera empregos, que mais tem indústrias, onde tem uma maior concentração de renda, inclusive é na região sudeste. E aí vem depois os estados do sul, nordeste, da região centro-oeste e norte. Vamos ver como é que está no mundo. Então, eu tenho aqui a variação do PIB em alguns dos principais países, já agora no segundo trimestre deste ano. Então, nós estamos falando de junho, maio e abril deste ano. Foi o segundo trimestre. Pode reparar que a China
ela cresce tanto que é onde começou toda a pandemia, inclusive, a China já está com um crescimento de 11,5% no seu PIB. E a Índia está com um pequeno crescimento aí de 0,7%, mas o PIB da Índia deve cair mais ainda, deve entrar em uma faixa negativa no próximo trimestre. Então, a gente pode ver aí que essa pandemia ela afetou o mundo inteiro, sem exceção. Países extremamente desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha, França e o Reino Unido, tiveram uma queda acentuada no seu PIB. Ou seja, deixaram de produzir muita coisa. Deixaram de consumir muita coisa. Então, daí, nós temos toda essa queda na evolução do produto interno, da renda até de alguns países, porque o PIB ele influi na renda, né, na renda desses países também. Então, o quanto vai se perder, quando a gente tem esse PIB negativo, de quanto também vai se perder de renda no Brasil. Lembrando que o PIB brasileiro caiu quase 10% no último trimestre. É uma queda muito grande, queda de 9%, quase 10%. Imagina, é uma queda muito grande. Isso na economia. É muito dinheiro. Aqui nós estamos falando pegando o Brasil, estamos falando de um PIB de R$1 trilhão, né? Cair 10%, quantos bilhões está caindo? Ou seja, quantos bilhões deixou-se de produzir? Imagina nos Estados Unidos, que tem um PIB anual de 18 trilhões, supondo, fazendo uma conta aqui básica, e a conta também não seria muito essa, né? Teria um PIB de 4,5 trilhões trimestralmente, isso aqui cair 10%, alguns bilhões de dólares que deixa de ser produzido. E essa queda no PIB vai influir também na nossa renda, né? Na renda per capita. O que é a renda per capita? É o produto interno bruto dividido pela quantidade de pessoas desse país. Isso que é a renda per capita. Per capita é uma palavra em latim, é por cabeça, aqui, né? Renda por cabeça no país, seria, que está escrito aí. Então, a renda média no Brasil, isso aqui é uma renda de 2017, 2018, e hoje não está muito diferente disso, era uma renda média de R$ 1.439. Olha como o salário no Brasil, como as pessoas ganham mal no Brasil, como a gente ainda tem uma economia ainda muito... comparado a alguns países, é uma economia grande, mas internamente é uma economia pequena. A maior renda estava concentrada no Distrito Federal, ou seja, em Brasília, não é por acaso, né, que a maior renda está em Brasília. Como é que é essa divisão? Aquilo que você produz, né, o produto interno bruto daquela região, dividido pela quantidade de pessoas daquela região. A gente não pode esquecer que Brasília, nós temos os nossos queridos deputados federais, os nossos senadores, o poder da República está lá, então salários, juízes estão lá também, né, os juízes federais, as altas instâncias do poder estão lá, então, por isso que o salário lá é maior. E a menor renda é no estado do Maranhão, de R$ 635. Ou seja, a tendência desses valores caírem nos próximos anos é muito grande. Por quê? Porque nós estamos produzindo menos. O que é que o governo está fazendo para tentar segurar a renda dessas pessoas? Né? Ou seja, quanto menor o salário das pessoas,
menos elas vão consumir. Você consumindo menos, essa roda, que é a roda da economia, ela vai girar menos, né? Girando menos, você produz menos na indústria. Ou seja, é uma bola de neve, uma coisa vai empurrando a outra. Isso também influi, é lógico, também no nosso salário mínimo. Só para dar como exemplo, o salário mínimo do Brasil há 2 anos atrás, né, era de R$ 998. Na Nova Zelândia, que é uma ilha, a Nova Zelândia, mas é um dos países mais desenvolvidos do mundo, já visto como é que a Nova Zelândia até ela enfrentou a pandemia, né? Foi um dos primeiros países a conseguir conter a pandemia. Ela tem um salário mínimo de R$ 3.750. Tudo bem que o custo de vida na Nova Zelândia, com certeza, é maior que o nosso também. Mas comparado, o que eu compraria, né? Meu nível de vida na Nova Zelândia também é muito melhor do que no Brasil. E uma comparação aqui também, ó, os países da Europa, aproximadamente o salário mínimo desses países. Então, eu peguei aqui um que tenha, falando sobre Portugal, esses valores aqui estão em euros, né? A cotação do euro hoje está em R$ 6,28. Então, para quem gosta de fazer conta, o salário mínimo em Portugal hoje é em torno de R$ 3.300, R$ 3.297. O custo de vida em Portugal também é mais alto que o nosso. Mas, com 500 euros em Portugal, você consegue viver levar uma vida razoavelmente digna lá em Portugal. Então, a gente vê que o produto interno bruto desses países, eles vão influir diretamente também nesses salários mínimos, enquanto essas pessoas vão receber. Então, ou seja, enquanto aquilo que eu produzo influi na minha qualidade de vida das pessoas. Tudo bem até aí, gente? Tudo bem. E um outro fator, né, que faz companhia, vamos dizer assim, esse PIB, é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, tudo está interligado. Se eu produzo, é sinal que eu tenho trabalho no meu país, na minha região, e eu vou conseguir fazer com que as pessoas tenham um desenvolvimento, tenham acesso, né, a outros itens que vão fazê-las se desenvolver. E quando é que surgiu esse IDH? Né? Ele é criado pela ONU, é um indicador criado pela ONU, e ele vê 3 coisas. A expectativa de vida das pessoas, desde quando você nasce, o produto interno bruto do país e a taxa de alfabetização. Ou seja, esses 3 indicadores aí é que vão determinar como é que é o desenvolvimento das pessoas. E a gente pode reparar que, ó, todos eles estão interligados, né? Se eu tenho uma taxa de alfabetização alta, eu vou ter um país desenvolvido, eu vou ter um país produzindo bens e serviços, ou seja, a probabilidade das pessoas estarem empregadas e produzindo é bem maior. E já que eu vou estar investindo, eu tenho condições já que o meu PIB é maior, eu tenho condições de fazer investimentos, eu vou desenvolver a medicina de forma que a expectativa de vida das pessoas seja cada vez mais alta. Então,
esse índice ele varia entre 0 e 1, onde para os países com elevado índice de desenvolvimento ele está acima de 0,80, países com desenvolvimento médio entre 0,5 e 0,8, e abaixo de 0,5, do cálculo desse índice, é onde você tem um desenvolvimento humano baixo. Então, vamos ver alguns países aí, ó. Que ele fala que o IDH ele divide o mundo, né, que separa os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Isso não fica muito claro quando você começa a calcular, começa a enxergar esses índices nos países. Pode reparar que os países do hemisfério norte eles são mais desenvolvidos do que no do hemisfério sul. Então, nós temos aqui os países como Estados Unidos, Canadá, a Europa, o Reino Unido, Noruega, Finlândia, né, que é tudo em azul, Japão, Austrália, são países com índice humano bem elevado. A Nova Zelândia está aqui também. A Nova Zelândia que é aqui do lado da Austrália, né? Ou seja, o que eu estou vendo aqui é o PIB do país, eu estou vendo a taxa de educação do país e a taxa de perspectiva de vida das pessoas. O Brasil e a América Latina, em geral, diz aqui que tem um índice de desenvolvimento humano elevado, mas aqui a gente tem que entender o seguinte, tem muitas regiões que compensam outras. Então, por exemplo, se eu pegar uma região aqui como São Paulo, onde eu tenho, no ranking das 20 maiores cidades do Brasil, eu tenho pelo menos umas 10 cidades que estão no estado de São Paulo, então eu tenho um índice de desenvolvimento elevado. Isso não vai acontecer com as cidades lá da região norte, da região do Amazonas, por exemplo. Mas, no cômputo geral do país, né, eu fico com essa taxa do IDH. Aqui é uma fase de 2011, mas também isso aqui não mudou. Os países com o melhor índice de desenvolvimento humano, Noruega, Austrália e a Holanda. E você sempre pode reparar que quem vê programas sobre educação nesses países, você vê que é um negócio completamente diferente dos demais, né? A quantidade de pessoas que vão à escola, a quantidade de livros que eles compram, de livros que eles leem, ou seja, de fatores que vão agregar ao seu desenvolvimento é muito grande, né? Então, eles têm muito disso, esses países com esses grandes índices de desenvolvimento também, e os menores estão na África, né? Infelizmente, estão na África. Países como Burundi, Níger, o Congo. O Congo vocês estudaram no começo desse ano sobre a partilha da África, não estudaram? A Vanessa comentou sobre a partilha da África feita pelos europeus? Sim. Então, ó como é que são as coisas. Aqui, esses países da África, eles foram invadidos, vamos dizer assim, pelos europeus, quando os europeus deixaram de ter mão de obra e matéria-prima aqui nas Américas, porque eles perderam suas colônias, os países ficaram independentes, viraram os olhos para a África e para a Ásia. E na África eles dividiram o continente, né? Cada país ficou com um pedaço. E o Congo foi colônia da Bélgica. Se vocês verem aquele filme, o último filme do Tarzan,
esse filme do Tarzan, ele mostra exatamente isso, né? Comenta-se até do rei, o rei belga, Leopoldo II, que foi atrás dos diamantes, que, né, o Congo sempre foi muito rico em diamantes, por isso que Bruxelas, onde está a Bolsa de Valores de Diamantes Mundial. Então, esse pessoal, eles acabaram com o país, né? Então, o desenvolvimento das pessoas, porque eles só quiseram extrair coisas de lá, não se preocuparam com o desenvolvimento das pessoas, por isso que hoje, esses países, depois que se libertaram desses colonizadores, ainda sofrem, né, para se desenvolver, para ter um desenvolvimento humano, no mínimo, satisfatório. A gente não pode esquecer que a maioria desses países da África, eles são países onde você tem muitas tribos, vamos dizer assim, são muito tribais, né, no sentido da divisão interna de cada país, né, ser muito grande. Então, você vai ter grandes dificuldades de desenvolvimento nessas regiões. O Brasil, né, aqui está a nossa série histórica, né, de 1990 até 2018, né, o IDH do Brasil caiu em 2019, né, até 2018, 2018, ele estava em 0,760, caímos para 0,699, a nossa posição nesse ranking, posição número 73, né, atualmente, do desenvolvimento humano da nossa população, por estados, né, então a gente vê aqui, ó, o Brasil tem, com esse índice que está aqui, pode reparar que tem estados no Brasil que tem um índice muito maior do que do próprio país, que são o Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, né, Paraná, o Rio Grande, ou seja, que nem aquele primeiro, quando a gente fala do PIB, né, da produção no país, e a renda per capita, a gente vê aqui, ó, onde está a maior renda per capita, é onde eu tenho também o maior índice de desenvolvimento humano. E dentro do estado de São Paulo, né, vou pegar aqui o ranking nota, não só dentro do estado de São Paulo, mas o ranking, eu nomeei isso aqui como ranking nota 10 das cidades, ou seja, as 10 melhores cidades para se viver no Brasil, pela questão da qualidade de vida medida pelo IDH, aqui está o Índice de Desenvolvimento Humano, esse M é municipal, de município. Nossa melhor cidade é São Caetano do Sul, aí vem Águas de São Pedro, que é próximo daqui de Indaiatuba, Florianópolis, que é uma excelente cidade, se vocês puderem estudar lá e viver para lá, excelente cidade. Vitória, Balneário Camboriú, Santos cresceu muito. Por que Santos cresceu? Santos, a população de Santos hoje tem muitas pessoas de idade que se aposentaram e foram para morar em Santos. Então, você elevou a qualidade de vida dessas pessoas em Santos também. E aqui no nosso estado, o ranking da região metropolitana de Campinas, a primeira cidade que aparece no ranking é Valinhos, né, que está em 12º lugar, e Indaiatuba está aqui na posição número 76. E a gente entende que em Indaiatuba a gente vive muito bem, aqui em Indaiatuba. Entende o seguinte, aqui eu não estou falando que em Nova Odessa, por exemplo, você vive melhor do que em Indaiatuba. Nova Odessa é melhor do que em Indaiatuba. Não quer dizer isso, quer dizer o seguinte, que em cima desses 3 índices, né, que é a expectativa de vida, o nível de educação e o PIB da região, Nova Odessa está acima de Indaiatuba. Pouca coisa, mas está.
Não é assim que tem que enxergar isso daqui. Ou seja, todas essas cidades que estão listadas aqui, do estado da nossa região, a nossa região ela é favorecida, que nós temos grandes cidades aqui para se viver, independentemente de Indaiatuba. Jaguariúna é uma excelente cidade, Valinhos, Vinhedo, são excelentes cidades para se viver, né? Então, elas têm esse índice de desenvolvimento. E tudo isso, tanto o desenvolvimento humano como o PIB, eles são contrastes do desenvolvimento de todo um país, né? Até na próxima aula a gente vai falar um pouco mais profundamente desses contrastes de desenvolvimento. Ou seja, no mundo eu tenho dois tipos de países, né? Os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. E o mundo é bem marcado, né, por esses contrastes. Ou seja, conforme os índices que nós vimos, isso fica muito claro que nem todos os países apresentam o mesmo nível de riqueza e de bem-estar da sua população. Ou seja, uns são muito ricos, que é o caso lá da Noruega, por exemplo, que tem o primeiro IDH, e outros são muito pobres, que é o caso do Burundi, o caso do Congo. Então, a gente vê nessas duas fotos que isso é bem marcante. De uma maneira geral, os países ricos estão no hemisfério norte, enquanto os pobres estão no hemisfério sul. Isso, a gente olhando o mapa mundi, a gente nota isso, né? Por que isso daí, né? Não esqueçam que os países do hemisfério sul, eles se desenvolvem, eles são descobertos depois de que você tem, pegando o caso da Europa, você tem todo um desenvolvimento na Europa, que é a partir daí que vai se espalhar para o resto do mundo. Não que isso seja bom, que isso seja ruim, mas é a partir daí que se desenvolve. Então, você tem países que a colonização americana, que é totalmente diferente da nossa, daí que você tem um outro tipo de desenvolvimento lá. São países, os países aqui da região norte são países extremamente desenvolvidos, porque estão aliados, né, a todo a esse PIB, a esse índice de desenvolvimento das pessoas, né? E no geral, os países em desenvolvimento são países onde a industrialização já começa em finais do século XVIII, ou seja, a Revolução Industrial começou no século XVI e avançou por toda a Europa. Existem melhores condições de alimentação, de acesso à saúde e à educação nesses países de desenvolvimento. A maior parte da população trabalha em atividades do setor terciário e secundário, que é o que nós vimos na aula passada. Ou seja, a agricultura emprega uma reduzida proporção da população ativa. Isso é o que faz um país ser hoje um país desenvolvido. Esses em desenvolvimento, ou alguns países emergentes, são países onde a industrialização foi tardia, ou seja, ela começa na segunda metade do século XX. No Brasil, começa na metade do século XIX. Existem problemas de alimentação, acesso à saúde e educação nesses países em desenvolvimento. E a maior parte, né, da população ativa ainda está no setor primário, e principalmente na agricultura. Isso a gente consegue notar bem quando a gente está olhando, né, o PIB e o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Isso que eu queria mostrar para vocês hoje.
que é que vocês acham? Tem muito a ver com o que a gente, da maneira como a gente vive, da maneira como as coisas acontecem ou não? Tem. Fica muito claro, né? Conforme os países mais desenvolvidos, né? A gente vê que tem os seus problemas, é lógico. Todos os países têm gravíssimos problemas, até de miséria também. Não pense que os Estados Unidos que tem um PIB aí de 18 trilhões de dólares, é um país assim onde não há problema na população. Não, você tem uma população também que vive em condições de miséria lá também. Lá, inclusive, tem até o problema de... Lá eles têm problema com a saúde, porque eles não têm um sistema de saúde público, né? Lá tudo é pago, tanto lá como no Chile também, tudo é pago. Isso é um grande problema, que está sendo até vivenciado agora na época da pandemia. Lá se você não tem um seguro de saúde, é complicado o seu atendimento na saúde, independentemente da doença do que você está tendo, tá? Lá não tem muito choro, não tem aqui esse lado emocional que nós temos aqui, não, de tratamento das pessoas. Lá, se você não tem dinheiro, sinto muito, não podemos fazer nada. Né? Por quê? Porque lá e isso é uma das vertentes do regime capitalista, né? Ou você tem dinheiro ou você não tem. Não tem muita discussão, não tem muito meio termo em alguns desses países aí. Mas a miséria de lá se compara com a daqui, professor? Não é que se compara, eu diria que são misérias diferentes, né? São misérias muito diferentes, eu diria. Diferentes no seguinte sentido. Aqui, a quantidade de pessoas que, infelizmente, agora, com essa pandemia, vão cair para a linha de pobreza extrema. Quando a gente fala pobreza extrema, são pessoas que ganham, acho que, se não me engano, menos de 10 ou 20 reais por dia. Tem um valor aí, por dia ou por mês, né? Ou seja, a pessoa não tem condições quase que nenhuma para se sustentar e para viver até. Lá você também tem isso, mas aqui a quantidade é bem maior. Aqui você tem uma quantidade bem maior. É que eu costumo dizer que a gente aqui em Indaiatuba, parece que a gente vive numa bolha, né? Então, a miséria aqui em Indaiatuba, às vezes, parece ficar longe um pouco das pessoas, da classe média. Olhando para cidades como São Paulo, que são cidades maiores, você tem um impacto maior na periferia de São Paulo. Rio de Janeiro, então, né, as condições de vida das favelas, e aí você vai indo para outros lugares do país, e você vai vendo que a miséria aumenta. Né? E quando essa miséria aumenta, as condições de vida das pessoas são um pouco degradantes. Né? Então, há anos atrás eu tinha um amigo que trabalhou na Nigéria, na época, aí estou falando da década de 80, por exemplo, quando as grandes construtoras brasileiras, a Mendes Júnior, Odebrecht, construíam coisas na África, e um amigo meu de trabalho, ele morou na Nigéria por 3 anos. Ele falou, olha, uma coisa assim tão distante, uma desigualdade social tão grande, né, que a miséria dessas pessoas, e não é muito diferente daqui, que elas
sabe, fazem coisas na rua que você não acredita. Do cara no meio da rua, ele fala assim, eu vi essa cena, o cara no meio da rua é fazer cocô no meio da rua, entendeu? Que para ele aquilo, ele vive na rua, né? Não deixam, ele não tem acesso à água, né? Então o cara vai ter que fazer isso, é como você vivesse na época medieval, né? Você não tinha nada. Porque quando a gente fala de miséria, a gente estamos falando também de pessoas que não têm acesso à rede de esgoto, não têm acesso à água, né? Então, a miséria faz tudo isso com as pessoas, né? Não é só você não ter dinheiro para comprar determinadas coisas, não é só valorar isso daí, é a condição na qual você vive, né? Você tem favelas no Rio de Janeiro, não sei, Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo também, onde as pessoas não têm água encanada. A gente vê isso agora nas reportagens, né, que ficaram mais marcantes agora com essa pandemia, que é um problema muito antigo, né, no Brasil. São pouquíssimas as cidades onde você tem acesso à água aqui no Brasil. Sabe? A coisa está muito concentrada aqui na região sudeste, na região sul. Se a gente entrar por esse país adentro, esse país é muito grande, a gente não pode ficar pensando só no nosso mundo aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, então as pessoas não... Há muita coisa. Então a nossa miséria acaba se tornando até maior do que em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Então, isso é muito evidente. Você imagina você não ter... Eu tenho certeza que a hora que a gente acabar aqui, a maioria vai almoçar, vai abrir a torneira e vai lavar a mão. Imagina você não ter a torneira para lavar a mão, né? Fique um dia sem acessar essas coisas, ver se você consegue ficar. A gente não consegue. Até porque nós estamos tão condicionados, né, a isso, que até é difícil para a gente. Mas tem muita gente que não tem acesso a... Então, eu estou falando do mínimo, né? Um dos grandes problemas do Brasil é exatamente a falta de saneamento básico. Tem muitos lugares por aí que as fezes das pessoas, o esgoto fica a céu aberto, né? E as pessoas vão pisando nisso e vão indo, né? Como se, infelizmente, isso nós temos muito no Brasil, a gente se contenta, vamos dizer assim, porque a gente não reclama, né? Nós temos uma classe social que como ela não padece disso, ela não reclama, das pessoas que vivem com esgoto a céu aberto. E eu estou falando de cidades como São Paulo, por exemplo, que está... Campinas também, você tem isso, a menos de 1 hora de viagem daqui, né? Então, isso que é viver na miséria, né? Você não ter a pessoa não conseguir se desenvolver. Então, é uma série de fatores que vão estourar depois na produção do país, na confecção desse PIB. Um outro problema que nós temos, que é um contraste econômico nosso. Como uma boa parte da nossa população não estuda, então, ou seja, tem uma grande parte de jovens que vai dos seus 18 aos 29 anos, que não querem saber de estudar, é aquele pessoal que nem estuda e nem trabalha, né? É o famigerado nem, e é um grande contingente. O que acontece? Se a pessoa não tem estudo, não tem conhecimento, não pode vir para o Brasil indústrias de ponta, né? Porque eu não vou ter como empregar pessoas que não têm um mínimo do conhecimento. Então, um grande problema nosso é que as pessoas chegam no colegial, né, terminando o ensino médio, acham que a sua vida educacional já está ok,
eu vou trabalhar e sem problema nenhum. Tudo bem, por isso que nosso salário médio é de R$ 1.400, um salário muito baixo, porque as pessoas se permitem aceitar isso, né, a viver com um salário baixo, achando que está tudo bem. Não, as pessoas têm que se qualificar. Você se qualificando, você abre o seu pensamento, não tem determinadas coisas que você não vai aceitar, e você não vai aceitar trabalhar por um salário baixo. Porque o regime capitalista só pensa o quê? No lucro. Toda empresa só pensa no lucro. Nenhuma empresa faz assistência social para o seu funcionário, não, ela pensa no lucro. Então, se ela pensa no lucro, você tem que pensar que você tem que se formar para ter condições de exigir melhores salários. A gente pode reparar que antes da pandemia, a pandemia agravou isso. Nosso grande problema de desemprego estava numa classe de pessoas que estudaram até um determinado ponto só. Por isso que você via filas, né? Abre lá emprego no mercado, abre emprego onde você sabe que os salários são baixos, mas é muita gente se candidatando. Por quê? Porque a exigência é pequena. Então, se a exigência for menor, eu vou ganhar menos. Você acha que para a Nike produzir tênis no Brasil é diferente de produzir tênis na Bolívia ou na Tailândia? De jeito nenhum. A Nike vai produzir tênis onde a mão de obra seja mais barata. A Nike nunca vai produzir tênis nos Estados Unidos, onde a mão de obra é muito cara. Vai produzir tênis na Europa, onde a mão de obra é muito cara. Por quê? Porque as pessoas são mais qualificadas. Então, eu vou produzir em países que o desenvolvimento é pequeno ainda. Eu posso pagar pouco para elas e tudo bem. Certo, crianças? Pode falar. Tem alguma relação, tipo, do modelo econômico do país, se ele é mais liberal, se ele é capitalista, socialista, sei lá, e a força da economia dele, no PIB, no IDH? Você vai ter... eu acho que tudo tá amarrado, não é com o seu sistema, não é com o sistema econômico, mas naquilo que o sistema econômico propicia para a população. Por exemplo, está passando cara do ovo aqui agora, né? Então, por exemplo, quanto mais um país investe em educação, né, maior é o seu desenvolvimento. Então, eu vou te dar um exemplo de 2 países. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve a Guerra da Coreia, né? Ou seja, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul se separaram. Uma apoiada pelo bloco socialista, a a Coreia do Norte, e outra apoiada pelo bloco capitalista, que é o da Coreia do Sul. A Coreia do Norte se fechou no seu mundo e é um dos países mais fechados até hoje. A Coreia do Sul, o que é que ela faz? Ela investe maciçamente em educação. Então, ela investiu, nos últimos 50 anos, muito em educação. Hoje, a Coreia do Sul é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Por quê? Porque ela qualificou a sua população, né, para grandes indústrias, né, para o desenvolvimento, né, na medicina, na tecnologia, em serviços. Então, você tem... E é um país capitalista. Um país onde se respeita as liberdades das pessoas. É isso que influi. Mas o investimento dos países em educação é o que faz ele se desenvolver.
E quando você investe em educação, você faz com que a pessoa comece a pensar. A pessoa começando a pensar, ela começa a gritar das coisas que estão erradas no país, né? Então, esse é o grande investimento na educação. Por isso que você tem excelentes carros coreanos, você tem empresas de ponta na Coreia, ou seja, a Coreia do Sul não é aquele país agrícola que era há 60, 70, 80 anos atrás. A própria China. A China começa a investir em educação e se torna um dos países, uma das maiores potências do mundo, passando a União Soviética, Alemanha, Japão. Porque você sai daquela vida agrária, rural que você tem, e você começa a qualificar essas pessoas. Você começa a qualificar o jovem. Então, ele vai começar a exigir, você vai criar uma sociedade onde as pessoas vão começar a exigir, né, ter a necessidade de melhores serviços, melhores atendimentos, que a pessoa comece a entender o quanto isso é bom para ela, o quanto isso desenvolve ela, o quanto isso vai permitir que ela viva mais, inclusive. E todo mundo quer isso, né? Eu não conheço ninguém que quer viver de uma forma desgraçada, quero passar necessidades, etc. E tal. Não, todo mundo quer ter uma vida confortável. Não estou falando aqui de querer ser milionário, não. Você ter uma vida confortável no seguinte sentido: aquilo que você recebe, né, te faz você viver uma vida no mínimo digna, né, sem necessidade, sem você passar necessidade, sem os seus filhos também. Por isso que é importantíssimo a gente investir em educação. Eu estou falando isso, e isso se fala desde 50 anos atrás, 60 anos atrás, né, que o Brasil é um país do futuro, etc. Só vai ser um país do futuro o dia que se investir maciçamente em educação nesse país, que é aquilo que vai mudar. O que vai mudar a vida de vocês vai ser a educação, vai ser a escola. Isso muda a vida das pessoas, eu garanto para vocês. Daqui a uns 10 anos, vocês podem pensar nessa frase que eu estou falando para vocês, vocês vão estar tudo formados já, todos praticamente encaminhados, o quanto é importante você investir, né, no seu conhecimento. Conhecimento é a única coisa que ninguém nunca vai tirar de você. Pode ter certeza disso. Meninos e principalmente vocês, meninas, né? Tem um monte de pessoas que, quando se relacionam, acham que elas são as donas das pessoas, né? Ninguém é dono de ninguém. A gente tem que respeitar todo mundo. Então, meninas, sabe, eu falo já falaram isso para vocês e volto a repetir, né? Ninguém nasce preso com ninguém. Estudem, sejam livres, né? Para nunca precisar depender de homem nenhum na sua vida. Mas nem de pai, se for o caso, viu? Certo? Né, dona Gabriela, né? Estou fazendo aqui a chamada de vocês. Estou vendo aqui quem está participando. Dúvidas mais, crianças? Pra mim, fechou. Show. Uhum. Pra mim também. Eu entendi bastante coisa. Antes que comece tudo de novo. Não tem problema. Vai até as 2 da tarde. Hoje é o dia que